Então, vamos lá. A Apex trabalha, então, com a promoção e atração de investimento, né? Foi criada em 2003, no governo do presidente Lula, e, e ela também tem uma presença em alguns países. Como a gente está tratando mais dos Estados Unidos, a gente tem 3 bases na China, mas temos 3 também nos Estados Unidos. Em Miami, que é o escritório maior, temos também um pequeno escritório lá em São Francisco, no Vale do Silício, lá, e temos também uma base em Nova York, pequena também. E agora a gente está criando uma presença nossa em Washington também. Então, essa é uma informação que... Está criando agora? Estou criando uma presença nossa, mas junto com a Anshan. A Anshan é a Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos, que a gente já trabalha junto, faz eventos juntos aqui e lá, mas agora com essa situação desafiadora de tarifas, vamos chamar aí, de uma guerra tarifária, vindo só de um lado, porque não fomos nós que aumentamos, nós temos que partir para a negociação, como quer o presidente Lula, e com a presença física. Eu diria que hoje em dia os países estão muito presentes em Washington. O nosso chefe de escritório, que era meu chefe de gabinete aqui, acompanhou a missão dos senadores. Eu estou dando só uma geral, depois estou aberto às perguntas. Acompanhou a missão dos senadores, a meu pedido, os senadores pediram para a PEC estar junto, então nós estivemos lá o tempo inteiro. E um dos relatos dele é o seguinte: o mundo inteiro está lá em Washington, defendendo seus interesses. Os Estados Unidos, diferente de Brasília, diferente de outros países, outras capitais, no caso Washington, diferente de outras capitais, lá é permitido, é institucionalizado a defesa dos interesses, sejam comerciais, sejam dos americanos, sejam de outros países. Então, tem regras para isso. E os países estão lá, fazendo a luta, defendendo seus interesses. Então, o relato que eu tive aqui, em Washington, hoje, está muito forte a presença dos representantes comerciais dos países. Nós temos a nossa maior representação que o país pode ter, que é a nossa embaixada. A nossa embaixada está lá, tem uma excelente profissional, que é a embaixadora Maria Luísa Viotti, bons profissionais também no SECOMS, e quero deixar isso muito registrado. Nós fizemos um encontro que nós fizemos no mundo inteiro, só falta o mundo árabe, de SECOMS, Setor de Comércio Exterior das Embaixadas e Consulados. Os Estados Unidos, salvo engano, tem 9 consulados brasileiros, mais a embaixada. Aí pegamos mais Canadá e fizemos o encontro dos SECOMS na Embaixada de Washington para poder discutir os interesses. Convidamos gente do governo, ainda no governo Biden, porque nós fizemos isso no mundo inteiro. Fizemos na Ásia, 2 encontros na Ásia, na Tailândia e em Tóquio, com o mesmo propósito. Fizemos na África também, na África do Sul, com o mesmo propósito, reunindo os 54 países. Fizemos agora na Europa, em Portugal e Varsóvia, na Polônia, fazendo a mesma coisa, reunindo os 27 países e consulados, é bom que se diga. Fizemos na Colômbia, também aqui na América do Sul. Fizemos na América Central, lá na cidade do Panamá, reunindo toda a América Central e México, na época. E só falta agora o mundo árabe, que nós vamos fazer, e vai ser a primeira vez que a Apex, o governo, vai reunir todos os consulados, todas as embaixadas, para discutir exatamente isso que agora a gente tem. Então, não é novidade para nós ter um desafio de tratar produtos, presença de produtos brasileiros nos Estados Unidos, que mercados, a Apex trabalha com isso. E por isso que eu acho que também há um interesse de vocês de estarem aqui. Então, uma das primeiras medidas, assim, já que nós temos aí, por mais que tenha se tirado, né, tenha ocorrido uma certa desoneração no conjunto de produtos a sofrerem uma tarifa de 50%, nós temos os números, que chega perto dos famosos 700, no caso aqui, itens, que, veja, tem uma confusão entre itens, porque madeira tem alguns itens da madeira, então, por isso que dá 700. Aí, quando a gente falava que o número era um pouco menor, nós estávamos falando de produtos. Aí, se eu falo madeira, é uma coisa, mas eu posso ter o compensado, posso ter um S4S, eu posso ter um piso. Aí você começa a ampliar o número, mas não é tão necessário ficar tão preciso assim. Mas o certo é que
nós temos em torno de 9 mil empresas que exportam para os Estados Unidos. 9 mil. Né? No caso, a gente está falando de novo de itens que foram tirados da tarifa de 50%, temos 10, eles representam perto, um pouquinho, chegando em 18 bilhões de dólares. 17. Ou seja, a gente está falando de mais ou menos 40%. 44,6%, 45%, como está dizendo o Gustavo, 44,6% dos itens que a gente pode botar assim, que vieram na ordem executiva. Então, 44,6, dando 17 bilhões 985 mil e 501 dólares. Então, esse 17 bilhões 985 mil e 500... Isso é exceção. Bilhões e 501 mil dólares. Então, 17, 985, 501. Esse é o número somado de todos esses 694 itens que ficaram fora, a partir da ordem executiva da taxação de 50%. Isso significa 44% do que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Certo? Essa é a questão geral. Dos produtos que ficam, tem produtos que já estavam também taxados, aí aço, alumínio, que já estavam com a tarifa alta. Aí eu não posso botar número de empresa, porque o volume é grande, estamos falando de alguns bilhões de dólares, muito provavelmente passa de 5 bilhões de dólares. E aí tem o restante, que é o que nós estamos numa luta, e aí eu vou encerrar com isso, uma luta que vai seguir setor por setor para ver se a gente exclui esses itens, mais alguns itens, porque isso não está proibido, a partir do interesse das empresas americanas, que são parceiras das empresas brasileiras e processam esses produtos. Um exemplo é o café, é o mais clássico, que é talvez um dos mais, com maior volume. Do nosso lado, nem tanto, mas do lado dos americanos, muito volume. Por quê? Porque o café, gente, eles importam, os Estados Unidos importam 24 milhões de sacas de café do mundo inteiro. Um terço desse café sai do Brasil, que são as 8 milhões de sacas, que significa 1,8 bilhões de dólares. Tem um pouco mais ainda de café já moído. Eu estou falando de café verde seco, que o Brasil exporta em sacas verde seco para o mundo. Então, desse café que chega nos Estados Unidos, que o Brasil exporta, que agora se propõe uma taxação de 50%, ele somado com os outros 2/3, que dá os 24 milhões de sacas, eles são responsáveis por uma cadeia produtiva dentro dos Estados Unidos que chega a 1,2% do PIB americano. Aí nós estamos falando. Então, veja bem, nós exportamos para os Estados Unidos 1,8 bilhões de dólares, eles aumentam esse negócio em 40 vezes. Mais de 40 vezes. É o que eles conseguem transformar. Transformam uma saca em 43. Com Starbucks, com cafeterias, tomando muito café, com água, vendendo máquina de café, a cadeia produtiva. Então, tem uma força muito grande dentro dos Estados Unidos essa atividade econômica. Não tem 8 milhões de sacas pelo mundo, oferecendo isso aí para lá. As safras de café na Colômbia, na América Central, esse ano já foram. Os estoques de café no mundo estão baixos por conta dos desastres ambientais que tivemos no Vietnã, principalmente, mesmo aqui no Brasil, diminuiu nos últimos anos a produção, e aí se consumiu muitos estoques. O ano passado, por causa do preço. Então, as questões climáticas afetam muito culturas como a do café, no mundo inteiro. E outras também. E aí, isso implica em produção menor e preço maior. E não tem muito estoque no mundo para poder alguém chegar lá e dizer, não, eu tenho 8 milhões de sacas do café, principalmente com a qualidade do nosso. O nosso, porque a bebida, que é o maior volume de bebida consumida nos Estados Unidos é café. É o único país do mundo que toma mais café do que água engarrafada. Né? No mundo é o segundo, o café é o segundo, é água e depois café. Porque eles lá tomam muito café com água, né? Aquele café é enorme. E aquilo é um blend.
Aquilo tem um sabor que eles gostam, que o consumidor gosta. Aquele blend é uma mistura de cafés, inclusive com o do Brasil, né? E é disso que nós estamos falando. Então, provavelmente, você vai ter um movimento interno muito forte, como teve o do suco, para ver se tira. Então, eu não posso desacreditar que isso não vai acontecer. Posso pegar o exemplo da carne. A carne brasileira, o Brasil exportava 60 mil toneladas de carne alguns anos atrás, mas o ano passado exportou centenas de milhões de toneladas de carne, de milhares de toneladas de carne, porque os Estados Unidos estão com mais baixo rebanho da história. Eles perderam muito rebanho, não repuseram, e os Estados Unidos, uma boa parte da carne consumida é em forma de carne moída, para fazer hambúrguer. Processam a carne para fazer hambúrguer. É muito grande o consumo de hambúrguer. Por um motivo óbvio, todo mundo sabe. E o hambúrguer, para ser feito com a carne só americana, ele é uma carne muito gordurosa, pelo clima que tem nos Estados Unidos. E o país, o Brasil, exporta muito para lá o que a gente chama a parte dianteira do boi. Nós, brasileiros, gostamos de comer a parte mais traseira. Lá que está a picanha, lá que está a alcatra, lá que estão as coisas que a gente consome em casa. A parte dianteira é mais para moer, é a carne mais magra. Então, é essa parte que a gente exporta para os Estados Unidos. Por isso que é bom o mercado. Você vende uma parte, a melhor parte para os brasileiros, e exporta a parte que é uma parte mais, uma carne mais até, como é que eu diria, mais magra que vai. E essa carne magra, quando mistura com a deles, aí ajuda a fazer um hambúrguer mais consistente. Então, são necessidades, detalhes, mas que é assim que o mundo funciona. A gente chama isso de integração de comércio, integração de cadeias produtivas. Então, é muito forte hoje a integração de comércio que tem no mundo. E você romper isso é muito difícil. Porque você tem uma empresa que produz uma máquina para fazer aquele suco daquele jeito. Ou tem aquela forma. E para fazer o suco daquele jeito, tem que vir um pouco dali, outro pouco dali, outro pouco dali, que é uma integração de cadeia. Então, agora, nós estamos trabalhando isso. Já estamos trabalhando isso com a Anshan. Fizemos várias reuniões, vamos atuar junto lá em Washington, com empresas especializadas. A Apex vai cumprir esse papel. Porque o nosso papel está presente no mundo inteiro e, principalmente, e aí eu vou encerrar mesmo com essa minha avaliação, o maior parceiro comercial nosso é a China. Mas eu diria assim, que entre os melhores, Estados Unidos e Europa, pela qualidade do comércio que a gente tem com eles, a diversidade de produtos, são muitos produtos, né? Quando você fala da China, que é um grande parceiro nosso e também uma boa alternativa para esse momento, para muitos produtos, a China é extraordinária, está se oferecendo, inclusive. Eu tive uma reunião com o embaixador da China na semana passada, foi ótimo, né? Temos 3 escritórios lá. A China pode absorver uma boa parte desses produtos também, como a Europa. Mas 80% do que a gente exporta para a China hoje são 3 produtos, 3 commodities. Soja, em grãos, 40 bilhões de dólares, petróleo, 20, e minério de ferro, 20. Então, é isso que a gente tem. Nós exportamos, então, para a China esses 3 produtos, que dá quase 80%. É o grande parceiro comercial nosso, onde a gente tem o maior saldo na balança comercial, então é estratégico o trabalho com a China. Mas eu diria também muito importante o comércio com os Estados Unidos e com a Europa, pelo volume e pela qualidade também do comércio. É isso que eu queria passar à tua disposição. Vamos perguntar, eu pediria para cada um falar